Olá! No vídeo de hoje vamos falar a respeito da compensação. A compensação é uma forma indireta de extinguir a dívida. Ela ocorre nos casos onde duas pessoas são credoras e devedoras uma da outra ao mesmo tempo. Exemplo: João deve R$ 100 para Marta e Marta deve R$ 100 para João. Nesse caso, como os dois devem o mesmo valor de R$ 100, para evitar a perca de tempo e a circulação inútil da moeda, nem Maria e nem João precisam pagar nada, pois os valores se compensam. Esse é um exemplo de pagamento total da dívida. O artigo 368 do Código Civil diz que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Ainda utilizando o exemplo de João e Marta, vamos supor que João deve R$ 400 a Marta e que Marta deve R$ 350 a João. Nesse caso, a dívida de Marta considera-se paga até o valor que a ela se compensa, ficando a acertar somente a diferença. Assim será abatido os R$ 350 de Marta e João ainda ficará lhe devendo R$ 50. Esse é um exemplo de pagamento parcial da dívida. A compensação também pode ser legal, quando decorre da lei, convencional, quando resulta de acordo entre as partes, judicial, determinada pelo juiz. Falando um pouco do artigo 369, ele cita que a compensação é efetuada entre dívidas líquidas, dívidas vencidas e de coisas fungíveis. As dívidas líquidas deve-se saber o valor real da dívida e confere-se ao credor o prazo de 5 anos para exercer pretensão que objetive o recebimento de seu crédito, quando se trata da dívida líquida. As vencidas é aquela que já tem passado o tempo de pagamento, quando o consumidor tem um débito com determinada pessoa e não buscou ou não conseguiu realizar o pagamento da dívida dentro do prazo. Falando de bens fungíveis, são aqueles bens que podem ser substituídos por outros de mesma espécie ou de mesmo gênero. Coisas fungíveis é a característica de bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie. O devedor pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor afiançado. Deve-se prestar atenção, pois o artigo 370 expõe que, embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. Vamos dar um exemplo. Uma lata de feijão carioca, ela não pode ser compensada com uma lata de feijão comum, pois existe uma diferença em relação à qualidade desse tipo de feijão. Não basta que as obrigações sejam fungíveis em si mesmas, elas devem também ser fungíveis entre si ou homogêneas. Ficam excluídas, portanto, as obrigações que tenham prestação de coisa certa e determinada. Nessa linha, se o contrato especificar determinadas de qualidades da obrigação, se perde a fungibilidade das obrigações entre si. O artigo 371 revela que o devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Por exemplo, Marcelo deve R$ 100 a Ana e Ana, por sua vez, deve R$ 50 a Marcelo. A pergunta é: o fiador Pedro pode utilizar esse crédito de R$ 50 que Marcelo possui com a Ana para compensar parcialmente a dívida de R$ 100? A resposta para essa questão é sim, pois de acordo com o final do artigo 371, tal atitude é permitida. Adiante, o artigo 372 menciona que os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Isso quer dizer que, em uma situação hipotética, Sara, que é credora de Beatriz, dá um prazo a mais para que Beatriz possa pagar a sua dívida. No entanto, Beatriz não poderá alegar, posteriormente, que não realizará a compensação ou pagamento da dívida por causa desse prazo dado por Sara. O artigo 375 do Código Civil, ele diz que não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Então, diante do que está exposto no artigo 375, o que podemos observar é que é impossível haver a compensação por convenção das partes
ou renúncia de uma delas. Não terá lugar a compensação se as partes se dispuserem que as dívidas não poderão ser compensadas entre si, ou então se uma delas renunciar expressamente a este direito. O artigo 376 diz que, obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Exemplo: Carlos tem uma dívida com Felipe, que é devedor de Rafael. Desse modo, seguindo o entendimento do artigo 376, Carlos não poderá compensar sua dívida com Rafael, pois Felipe sairia com prejuízo na relação obrigacional. Apesar de ser bastante extenso, o artigo 377, de forma geral, garante que o devedor deve ser notificado da mudança de credor, ou seja, da mudança de cessão de crédito que o seu credor faz com outras pessoas. Isso quer dizer que o credor até pode sair da relação e designar através dessa cessão de crédito quem terá que cobrar a dívida em seu lugar. No entanto, deverá ser observada toda a relação, podendo o devedor, dentro dos seus direitos, ao ser notificado, se opor a essa mudança de credores. O artigo 378 fala que quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas da operação. Exemplo: Mateus tem uma dívida com Eduarda em uma determinada cidade, e Eduarda tem uma dívida com Mateus em outra região diferente. Observando o local que se deve efetuar o pagamento, deverá ser verificado as despesas que serão gastas na operação, para se manter o equilíbrio obrigacional. Segundo o artigo 379, sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Ou seja, se existe mais de uma dívida a ser compensada, as partes devem escolher quais das dívidas irá compensar, podendo observar quais delas é a mais benéfica de se haver compensação. Esse foi o resumo do assunto tratado na compensação.